A paz do Senhor Jesus. Eu vim falar um pouco com vocês sobre depressão. Estamos no mês de setembro e setembro se fala muito, de setembro amarelo, mês da depressão. Só que se fala muito em depressão, às vezes muito superficialmente. Mas o que é a depressão? Depressão não é uma coisa que você simplesmente acorda com ela. Depressão é uma bagagem que vai acumulando aos pouquinhos. A depressão ela vem desde a infância, muitas vezes desde o ventre. Foi o que eu falei para vocês no vídeo passado, que Deus já escreveu a sua história desde o ventre da sua mãe. Às vezes você acha que não foi desejado pela sua mãe, mas você já foi desejado por Deus. Deus escreveu sua história antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Você já foi desejado, você já foi desejada pelo Senhor. E hoje eu venho falar sobre a depressão na infância. A depressão na infância, ela vem por diversas situações. Às vezes é uma família desestruturada, toda desestruturada, sem a presença do Senhor. Às vezes é pai alcoólatra, mãe alcoólatra, viciado em alguma outra substância química, drogas e violência, muita violência. Essa criança ela começa a crescer num lar sem paz, sem harmonia, sem a presença de Deus, sem o diálogo. E aí começa a gerar nessa criança insegurança, muita insegurança, bullying na escola, dificuldade em fazer amigos, totalmente sem bem-estar emocional. Então, meus amados, a depressão ela não surge do nada, é uma soma de vários fatores. E a infância, ela é o alicerce. É como você pegar um terreno, um pedaço de terra, cheio de mato, cheio de capim, e aí você passa uma máquina, você começa a planar aquele terreno, e aí você põe aquelas linhas para fazer as marcações, e aí você começa a fazer o alicerce mesmo. Depois vem os ferros e toda a estrutura. A infância é a construção de uma vida inteira. E se essa infância ela não for bem programada, não for uma estrutura firme, um dia lá na frente ela vai desmoronar. E muitas das vezes nem chega lá na frente, é na infância mesmo. Uma criança calada, uma criança triste, uma criança que se isola, uma criança que não tem amigos, não tem paz no lar. E muitas das vezes nem é ensinado para essa criança que ela é amada por Deus. Não é ensinado para essa criança que às vezes o pai da terra pode não amá-la, mas que ela tem um pai
onipotente, onisciente, onipresente. Ele não está só no céu, ele está na terra, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E que na angústia dessa criança, no desespero, no momento de dor, de aflição e no momento de alegria também, ela pode chamar o Pai em secreto, que esse Pai em secreto escuta ela e vê as necessidades e atende. A depressão é algo tenebroso. Hoje em dia, o número de suicídios está muito, muito, muito grande. No Brasil, mais de 14 mil pessoas se suicidam por ano por conta da depressão. Então, hoje eu venho pedir aos pais para que cuidem dos seus filhinhos, para que deem amor, para que deem atenção, para que deem afeto, para que deem acolhimento para essas crianças. Eu sei que na correria do nosso dia a dia, a gente não tem tempo, a gente quase não tem tempo, trabalha o dia inteiro, aí a gente chega, muitas das vezes a gente tem que decidir o que vai fazer. Ou eu lavo uma frente, ou eu lavo o fundo, ou eu lavo uma roupa, ou eu passo uma roupa, ou eu faço comida. E às vezes o filho vai falar com a gente, o que é? Porque é assim, né? É assim. Eu não vou falar que na minha casa às vezes não é diferente. Porque não é. Muitas das vezes não é. A gente não tem tempo, a gente não tem paciência. Mas a gente tem que orar. A gente tem que pedir ao Senhor para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento, para nos dar entendimento, para cuidar dos nossos filhos. Os filhos são a herança do Senhor. O Senhor nos concedeu esses filhos para que a gente possa cuidar com maior amor, com a maior compaixão, assim como Ele tem por nós, porque Deus tem muita paciência conosco, irmãos, muita paciência conosco. Ele nos ama tanto que Ele deu seu Filho único na cruz para nos livrar dos pecados. E a gente é tão... Eu falo que a gente não merece tanto amor. Que a gente só vai a Deus no momento que aperta, né? Quando tá doendo. Mas o que eu venho falar para os pais hoje, peça sabedoria do Espírito Santo, peça discernimento, para que tenha paciência com vossos filhos. As crianças, elas precisam de nós, muito, muito, muito. Nós somos a estrutura para essas crianças. Se a criança ela não tem amor em casa, ela se torna vulnerável a muitas situações. Muitas situações até de abuso, infelizmente. É muito abuso. Muitas das vezes a gente não vê maldade em pessoas, mas às vezes o abuso está do nosso lado e a gente não enxerga. A gente deixa o filho dormir na casa de amiguinho, a filha, às vezes na casa de algum parente, ai, porque é meu primo, ai, porque é meu sobrinho, ai, porque é irmão. E a maldade ela tá debaixo dos nossos olhos. Então não permita, vigia, cuida dos vossos filhos.
Filho tem que dormir em casa, com o pai e a mãe. Filho tem que receber uma palavra em casa, do pai e da mãe. Filho tem que ser orientado em casa, pelo pai e a mãe. Porque lá na rua eles vão ser orientados, mas da pior forma possível. O pai e a mãe, eles têm que saber sentar, conversar. Eu sempre falei de droga para os meus filhos. O Gabriel, desde pequenininho, sempre falei de má companhia, sempre falei de droga, desde muito pequeno, desde precoce mesmo. Porque a gente nunca sabe o que vai vir primeiro, se é a sua orientação ou se é a própria substância em si, se alguém vai oferecer lá fora. Então, que a sua informação seja precoce, seja muito precoce. Desde muito pequenininha, a criança já tem que saber as coisas boas e as coisas que não são boas nessa vida. E que elas saibam por você, mãe, que elas saibam por você, pai. A mesma coisa as meninas. Muitas das vezes a menina não recebe um beijo, um abraço do pai. E ela é carente. Ela vai receber um abraço, um beijo lá na rua, lá fora. E da pior forma possível. Então que você, pai, que você seja o primeiro amor da vida da tua filha. Cuida, oriente, trate bem. E você, que é pai de menino, o seu filho só será um bom marido se ele vê você como exemplo. Se o pai dele for um pai carinhoso, for o pai que respeita a esposa, que ajuda a esposa em casa, que não é machista. Se você der o amor para sua esposa, o seu filho, a sua filha, eles vão ter o exemplo do que eles querem ser como marido. A filha do que ela quer ter como marido. Eu quero um marido igual ao meu pai. Eu quero ser tratada como meu pai trata minha mãe. A infância ela é o alicerce. E se ela for bem feita, será um adulto muito bem preparado, cheio de estrutura, cheio de garra, cheio de fé e cheio de sucesso. E cheio da presença do Senhor. E isso cabe aos pais. Cabe a mim como mãe, cabe ao meu marido, cabe a vocês. Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor esteja sempre presente na vida de vocês, para que os vossos filhos sejam cuidados com amor, com compaixão. Que quando vocês tiverem que falar com vossos filhos, que vocês olhem nos olhinhos deles e vejam o rosto de vocês ali. Que eu tenho certeza que vocês não queriam ser tratados com ignorância, com falta de fé, com falta de acolhimento, com empatia. Então, quando for falar com o filho de vocês, olhe o rostinho deles, se vejam neles,
Como você gostaria de ser tratado pelo seu pai, pela sua mãe? Como você gostaria de ser tratada? Como você deve tratar o seu filho? Se colocando no lugar dele ou dela. Peraí, eu já passei por isso, eu já fui criança um dia. É lógico que o tempo inteiro não é só amor. Muitas das vezes a gente tem que chamar atenção, sim. A palavra de Deus diz: educai seu filho na vara, para que não venha ser envergonhado perante aos outros. Educar seu filho na vara não significa que você vai agredi-los o tempo inteiro, mas se em último caso, se preciso for, eu já mostrei essa palavra, essa passagem para os meus filhos. Eu falo, tá vendo? Deus me autoriza. Se preciso for, o Senhor me autoriza. É lógico que eu não quero fazer isso. Então eu prefiro sentar e explicar para vocês. Aí se não tiver jeito, tá vendo aqui essa passagem? O Senhor me autoriza. Aí eles olham. Graças a Deus já estamos numa fase que estão grandes, né? Tudo é no diálogo, tudo é conversado. Mas tem uma fase que a gente precisa, né? Mas que não seja rotina na sua vida. Que seja uma vez ou outra, lá e nunca. Porque no amor, no diálogo, na compreensão, no acolhimento, na compaixão, que está o fruto do Espírito, que está o amor pelos filhos. Que Deus os abençoe, meus queridos, e que o Senhor os instrua da melhor forma possível, para que venhamos cuidar dos nossos filhos, para que eles nunca venham conhecer o que é a palavra depressão, assim, fisicamente, vivendo, sentindo. Que o Senhor Jesus os abençoe. E que se você estiver passando por essa fase, que seja uma fase. Mas saiba que a depressão, ela não é um castigo, ela não é uma punição do Senhor. Ela é um momento, uma fase, mas que vai passar, em o nome do Senhor Jesus. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem no Senhor. Que Deus os abençoe a vida de vocês. Amém.